E aí, amigos do Jornal do Carro, tudo bom? Hoje eu vou apresentar um carro diferente para vocês. E também por isso a gente está num local bem diferente do que a gente costumava ter. Faz mais sentido trazer para a terra para falar sobre a L200 Triton Sport. O modelo não é exatamente uma nova geração, mas ele teve tantas mudanças, tantas alterações e ganhou tantos equipamentos que seria justificável sim chamar esse carro de nova geração. Mas a gente vai apresentar tudo para vocês, então roda a vinheta. Bem, acho que antes da gente falar o que mudou, porque mudou bastante coisa, dá para falar o que continua igual à da antiga geração. A base dela, o chassi, ainda é o mesmo, então a gente encontra o mesmo chassi sobre o Longarina que a gente já encontrava na antiga geração. O motor também ainda é o mesmo, 190 cavalos. Parece pouco, ficou por aí, mas aí a gente tem um caminhão de novidades, ou uma caminhonete se vocês preferirem. O visual é todo novo, é um visual que a gente já conhece do Pajero Sport, que também mudou, né, o que eles chamam de Dynamic Shield. Então ela tem essa frente muito mais quadrada e muito menos genérica do que a gente encontrava na geração anterior. Ela tem muito mais uma característica e deixa mais claro a que parte de família ela pertence, que é do Pajero Sport, que é derivado dela. Além disso, toda a lateral foi mudada, ela tem essas caixas de rodas bem mais quadradas aqui, que dão um aspecto mais robusto ainda para a picape. Os faróis de LED aqui embaixo, aqui os LEDs, também são pronunciados. Apesar disso, a picape obviamente não perdeu toda a capacidade de off-road que ela tem, nem de ângulo de entrada e muito menos de ângulo de saída na traseira. Quando a gente ainda fala do visual, a lateral também mudou toda, a lateral toda nova, chapas, apesar de por baixo o carro ser o mesmo. E aí você fala, o que mais que mudou? Na traseira a gente tem novas lanternas, também uma nova tampa da caçamba, tá alterada, também faz parte do novo design visual da Mitsubishi, as duas peças. Obviamente o carro ganhou uma infinidade de tecnologia, como eu comentei anteriormente com vocês, e é nisso que eu quero focar bastante. Mas não só nisso, é importante falar também sobre o novo câmbio automático, que agora é de 6 marchas, em relação ao de 5, que foi mantido no outdoor, que melhorou muito o conforto do carro, principalmente quando a gente está rodando na estrada, ainda que o motor não tenha ganhado potência e fique um pouco abaixo do que apresenta algumas rivais. Isso não é motivo suficiente para desmerecer a parte técnica da Mitsubishi, muito pelo contrário, ela melhorou muito com esse câmbio novo e está realmente mais satisfatório. E é aqui por dentro da picape que a gente encontra a maior parte das novidades que estão sendo oferecidas. Mas é importante salientar, nem tudo a gente vê, mas sim a gente usa. De cara, olhando, a gente já vê o volante novo, que é o volante, para quem já teve a oportunidade de conhecer o Pajero Sport, é o mesmo volante, um volante de 4 raios, multifuncional, é um volante agradável. Nessa versão de topo, né, o volante revestido de couro que a gente tem aqui. A gente tem também um novo painel de instrumentos, que também é derivado do Pajero Sport, então ele tem novos mostradores com um computador de bordo no meio, mas ele continuou sendo analógico. Então assim, não é ainda nessa mudança, nessa geração, que a L200 ganhou um painel aí todo virtual, como a maioria dos carros tem recebido ultimamente. Outra novidade é a central multimídia, uma central multimídia com integração a Android Auto e Apple CarPlay, né? Uma central da JBL, é uma central muito fácil, muito simples de mexer, ela é toda sensível ao toque, ela não tem botões, e na própria central já está o microfone para quando você está usando o Bluetooth no carro para atender a ligação ou realizar uma chamada. A gente tem também aí uma infinidade de novidades aqui, que, como eu disse para vocês, são imperceptíveis, digamos assim, a olho nu, mas ficam todas na parte tecnológica do veículo. Então a gente tem sensor de ponto cego, que aparece nos espelhos ali um sinal, além de dar um sinal sonoro dentro do carro. A gente tem duas entradas USB agora aqui no painel, para você poder carregar o seu celular, para você também conectar o seu celular à central multimídia, além de uma 12 volts. A gente tem aqui do outro lado os botões que ligam outros sensores do carro, como o sensor de colisão, o sensor de saída de faixa e para você desligar também, se você precisar no off-road, o controle de tração. Mas isso não é tudo.
Além disso, a L200 Triton Sport nova, ela oferece 4 modos de condução que funcionam como? Eles trabalham gerenciando motor, câmbio, potência e também o giro das rodas. E o que eles fazem de diferente? Eles conseguem entregar de uma maneira diferente a potência e o torque conforme o modo que você escolheu. Ou se você deixou no modo automático, o modo que ela entende que o carro está precisando nesse momento. Então, areia, pedra, lama, no automático. E você pode entender esses modos e encontrar eles ali do modo automático e ele a gerencia conforme você está precisando. E além disso, obviamente, ela continua trabalhando com o seletor que fica aqui no console central do 4x4. Então você pode trabalhar num 4x2, que a tração é apenas traseira, o 4x4, que a tração fica nas 4 rodas, um 4x4 com bloqueio, que aí já é para uma situação mais difícil, para você tirar o carro de uma situação, digamos, mais off-road, e a gente tem o 4LLC, que é o 4x4 com reduzida, que você usa numa situação mais difícil, uma situação, digamos, a mais complicada, que é quando você entra na caixa de reduzida e o movimento das rodas fica mais lento, mas garante mais força na caixa de transferência. Além disso, a gente tem também o controle de descida, que você consegue, segurar o carro sem precisar ficar pendurado no freio, ou seja, não corre o risco de ter uma fadiga de freio do carro numa descida, num off-road, numa montanha, alguma coisa assim, ele segura sozinho pelo ABS. E tem também aqui o botão que permite alterar os modos de condução. Então o carro está muito mais moderno, ele está muito mais equipado e nem tudo é perceptível, obviamente, a olho nu. Uma diferença muito interessante na L200 é que em várias outras picapes, para você acionar o bloqueio de diferencial, que faz o quê? Que evita que as rodas girem numa velocidade diferente, é um seletor de girar. Aqui no caso, a Mitsubishi optou por um botão que você aciona no painel. Foi uma coisa diferente e enquanto eu estava no off-road, inclusive, eu demorei um pouco para achar porque eu estava procurando um seletor redondo e depois eu percebi que era apenas um botão que acionava. É uma modernidade, não faz grande diferença, na verdade fica até mais prático porque ocupa menos espaço aqui dentro do console da picape, o botão ao invés do seletor giratório. Bem, amigos, como eu comentei com vocês, ela teve uma série de mudanças além do visual, que mudou bastante, mas em termos técnicos mesmo. Então, assim, falando agora um pouco sobre a direção, eu posso falar, o volante é muito bom, não me agrada particularmente o volante de 4 raios, mas a posição com que foi colocado os 4 raios aqui, ele não está tão centralizado, então o buraco fica mais para baixo. No final das contas está agradável, porque parece que você ainda está com um volante de 3 raios, porque você tem exatamente aqui o meio, não um buraco aqui no meio, mas sim a posição dos dedos. Então, assim, tá realmente agradável. Em termos de suspensão, que foi uma coisa que eles fizeram, uma recalibragem, tá muito legal, ela tá pulando menos. E agora, quando a gente está no asfalto, a gente sempre sente como ela tá mais confortável, como tá melhor de andar com ela do que tava antes no asfalto. Você sente que ela tá mais controlada, ela pula menos do que ela estava fazendo antes dessas alterações. Em termos de motor, ela teve mudanças internas no motor, mas essas mudanças foram feitas não para ganhar potência ou torque, essas mudanças foram feitas para desenvolver apenas uma mudança e casar melhor com o câmbio novo, porque como ele tem uma marcha a mais, você teve que fazer algumas alterações ali para entender isso e para lidar com a questão de emissões. Então o Mitsubishi teve que recalibrar todo o conjunto por conta disso. E acho que vale a pena citar muito isso, sabe? A questão do câmbio, já que eu comentei ele. Porque com 6 marchas, ela está muito mais confortável de andar na estrada do que estava antes. Porque o que acontecia? A 5ª marcha era muito curta para ela, então o motor pedia uma 6ª marcha, ele ficava gritando ali, numa exigência de eu preciso de uma marcha a mais.
E por que acontecia isso? Porque as marchas tinham que ser mais curtas para quando você estava usando a picape no off-road, no fora de estrada, fazendo uma trilha, coisas do gênero, porque a relação de marcha mais curta você consegue oferecer mais força. Mas quando você está, por exemplo, tentando ter velocidade, que é o caso da estrada, você fica limitado um pouco por isso. Com essa sexta marcha, que basicamente é uma overdrive, a gente consegue baixar o giro do motor quando a gente está na estrada, então a 100 por hora, 120, e ter uma condução muito mais tranquila, muito mais agradável, inclusive em termos de som, porque você ouve muito menos, né, o motor ali, o giro alto do motor, o giro fica mais baixo, a 100 por hora ele está a 1100, então assim, tá baixinho, o motor diesel já é mais baixo, mas ele tá baixinho ali, tá numa condição adequada, uma condição tranquila, e você sente isso no uso, como ela ficou realmente melhor nesses quesitos, principalmente suspensão e o câmbio. Ela não perdeu em retomada, porque da primeira à quinta ela continua tendo marchas mais curtas, e a sexta é utilizada realmente para você conseguir ter esse desempenho mais, digamos assim, mais adequado, mais tranquilo para o uso de estrada. Quando você quer ter uma condição um pouco mais esportiva, o que a marca te oferece é a opção de você usar, né, os pedal shifts aqui atrás, que continuam existindo para a versão Sport, e é muito bacana porque é muito mais prático de você trocar aqui sem ter que tirar as mãos do volante do que você ter que jogar a alavanca para a esquerda e fazer a troca por ela. Então é muito mais prático isso, é muito mais adequado, inclusive para o dia a dia, para o uso, né, da picape, quando você não precisa tirar as mãos do volante, é mais seguro, inclusive, isso daí. Se eu for falar um pouco agora do painel aqui para vocês, né, que eu comentei que o painel é novo, tá uma visualização bem legal e inclusive é parecido com o da Pajero Sport e tem uma pegada um pouco assim esportiva, digamos, né, com os grafismos foram colocados aqui e tal, ficou bem bacana. Uma coisa que não me agrada muito ainda na L200, é uma coisa que me incomoda bastante, é o fato do ar-condicionado continuar trazendo essa iluminação laranja. Parece muito datado, parece uma coisa muito anos 90 e que foge um pouco do resto. A gente tem iluminação branca no painel, a gente tem o computador de bordo colorido no meio, então fica um pouco, destoa um pouco essa iluminação laranja para os botões aqui na área central e também aqui para o display do ar-condicionado. É um negócio que não faz muito sentido, podia ter uma iluminação branca, que ia fazer muito mais sentido e ia casar com o resto do carro nesse sentido. Então assim, é uma coisa que não me agrada e eu acho que destoa, virou um pênalti, digamos assim, do interior. Mas no geral é a única coisa assim que me incomoda enquanto você está dirigindo aqui e você tem essa percepção assim de alguma coisa ali que talvez precisasse ser mudado, precisasse ter sido alterado. Bem, amigos, espero que vocês tenham gostado da nossa avaliação. A gente termina aqui nesse visual incrível, no meio da natureza, no off-road, que é exatamente o que a L200 Triton Sport gosta de fazer, onde ela gosta de estar. E é por isso que a gente terminou aqui em cima da pedra, no interior de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado da nossa avaliação, que vocês tenham gostado do nosso vídeo. A gente tentou oferecer todos os recursos tecnológicos, mostrar ele para vocês, as novidades mecânicas que ela trouxe, como o novo câmbio de 6 marchas e a suspensão totalmente recalibrada, além, obviamente, desse visual bem mais interessante do que o da geração anterior. Se você já não está inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, assina o sininho para receber as notificações e também nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso site, jornaldocarro.com.br. Até mais!